Oi, Marcelo Magalhães. Você já vai me dar aqui um toque se o som tá bom e imagem, por favor. Me confirma aí, por gentileza. Som e vídeo bons. Obrigado. Tô aqui habilitando rapidinho o Instagram pra gente começar a live de hoje. Vamos lá. Pronto, tô aqui no Instagram, tô no Facebook. Otávio Daniel, Hare Krishna, bom dia também. Seja bem-vindo. Já temos o Marcelo, já temos o Otávio Daniel. Já habilitei aqui o nosso Instagram também. O Ramon Fontela acabou de entrar. O Euler também. Vamos lá nessa sexta-feira. Merry Krishna! Minhas reverências também, Merry Krishna. O pessoal está se conectando para a gente começar essa live de hoje então. Nessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. É sempre um momento auspicioso a leitura do Srimad Bhagavatam, né? E eu estou aqui hoje com o terceiro canto, né? Continuando a nossa jornada de estudos diária, de segunda a sábado, sempre o Srimad Bhagavatam, às 8 da manhã, sempre no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. E, eventualmente, alguns palestrantes também fazem a transmissão, como eu estou fazendo hoje, pelo nosso Instagram, ISKCON Rio. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 17, intitulado A Vitória de Hiranyaksha. Eu vou ler os versos 18 e 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então vamos lá. Verso 18. Prajapatir Namatayor Akarshid Japrakswadehadya Mayor Ajayata Tamva Hiranyaksha Kashipum Vidu Praja Jam Tam Hiranyaksham Asuta Sagratha. Fala aí, Ademas, bem-vindo. Também a Suane, Jules, Paulo do Som. Vamos lá. Paulo do Som podia ajudar a gente a orientar a gente a comprar uma caixa para Harinamas, né? Caixa wireless, sem fio. Já tem os microfones aqui que eu adquiri, bem legais. Para nossa procissão, né? Onde a gente sai nas ruas cantando Mahamantra Hare Krishna, distribuindo a misericórdia de Krishna, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, indiscriminadamente para todas as pessoas. A gente está atrás de uma caixa que seja boa, não muito pesada, que tenha alguma potência. Enfim, vamos em frente. Então,
Prajapati Kashyapa, Nama, nomes, Tayoho, dos dois, Akarshiti, deu, Jaha, quem, Prak, primeiramente, Swadehat, de seu corpo, Yamayoho, dos gêmeos, Ajayata, foi dado, Tam, a ele, vai, na verdade, Hiranyakshapum, Hiranyakashipu, Viduhu, conhecem, Prajaha, as pessoas, Jam, quem, Tam, a ele, Hiranyaksham, Hiranyaksha, a Suta deu à luz, Sa, ela, Diti, a Grataha, primeiro. Vamos na tradução, depois o significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Prajapati Kashyapa, criador das entidades vivas, deu a seus filhos, gêmeos, seus respectivos nomes. Ao que nasceu primeiro, ele chamou de Hiranyaksha, e ao que foi primeiramente concebido por Diti, ele chamou de Hiranyakashipu. Significado. Fala Daniel Flamebaum, Franciebra. Mais gente aqui se conectando para a gente fazer essa leitura de hoje. Lembrando que eu conto com o João Vidal, bem-vindo. Eu conto com a benevolência de vocês, a boa vontade de vocês de trazerem seus comentários, tá? Suas percepções. Podem fazer perguntas também. Na medida do possível eu vou tentar responder. Isso tudo com o intuito da gente poder expandir ainda mais nosso campo de visão sobre esse ponto filosófico que iremos aqui ler. É o Hari. Você botou, João, você botou here, eu falei here, eu falei, ué, será que ele está querendo dizer que está aqui? Enfim, mas é Hari. Krishna. Vamos embora. Então, eu li a tradução, vamos ler o significado agora. Há uma literatura védica autorizada chamada Pinda Siddhi, na qual se descreve em detalhes a compreensão científica da gravidez. Oi, Sundarangi, bem-vinda, minhas reverências. Afirma-se que quando a secreção masculina entra no fluxo menstrual no útero, em 2 gotas sucessivas, a mãe desenvolve 2 embriões em seu ventre e ela dá à luz gêmeos em ordem inversa àquela em que eles foram inicialmente concebidos. Caramba, Shastras são incríveis, né? Olha o detalhe técnico, né, ali científico, que o Srimad Bhagavatam, que Srila Prabhupada está trazendo no seu significado, com base numa escritura védica chamada Pinda Siddhi, que fala sobre a concepção de gêmeos, né? Quando 2 alminhas vêm e vão se alojar no ventre materno. Então está se falando aqui dessa dinâmica, como que ela se dá. A criança concebida primeiramente nasce mais tarde, ou seja, aquela que primeiro, né, o espermatozoide vai lá, né, e germina, né, ele adentra no útero. Então a primeira gota do sêmen, como o Prabhupada fala aqui no início do seu significado, a secreção masculina entra no fluxo menstrual no útero em 2 gotas sucessivas. A primeira gota vai ser o filho que vai nascer depois. A segunda gota, como está dito aqui, né? A mãe desenvolve 2 embriões em seu ventre e ela dá luz a gêmeos em ordem inversa, aquela em que eles foram inicialmente concebidos. A criança concebida primeiramente nasce mais tarde. E a concebida mais tarde nasce em primeiro lugar. A primeira criança concebida no ventre vive atrás da segunda criança. E assim, na ocasião do nascimento, a segunda criança aparece em primeiro lugar. E a primeira criança aparece em segundo lugar.
Neste caso, subentende-se que Hiranyaksha, o segundo filho concebido, foi parido em primeiro lugar, ao passo que Hiranyakashipu, a criança que estava atrás dele, tendo sido concebido em primeiro lugar, nasceu em segundo lugar. Shila Prabhupada Ki Jai. Eu tenho que ler o 19 também, eu não sei se eu já faço alguma abordagem aqui sobre esse primeiro verso, e a gente depois lê o outro. Talvez sim, né? Vamos lá. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a choque do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitramine Sirupa Sisanatana Bhattaragunata Sidiva Gopal Bhatta Dasa Ragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então esse primeiro verso que eu li está falando aqui sobre o momento da concepção de gêmeos, né? Filhos gêmeos. É o verso Prajapatirna Matayor Akarshit Japrakswadehadya Mayor Ajayata Tamvai Hiranyakashipum Vidu Praja Jamtam Hiranyaksham Asuta Sagratha. Tradução: Prajapati Kashyapa, criador das entidades vivas, deu a seus filhos gêmeos seus respectivos nomes. Ao que nasceu primeiro ele chamou de Hiranyaksha, e ao que foi primeiramente concebido por Diti, ele chamou de Hiranyakashipu. Ou seja, Hiranyaksha foi concebido primeiro, né? A gota do sêmen de Kashyapa em Diti primeiro gerou Hiranyakashipu. E aí depois Hiranyaksha. Mas o nascimento ali físico, então Hiranyaksha nasceu primeiro. Não é isso? Perdoe a falta de conhecimento, mas Krishna teve filhos? Sim, quando ele teve aqui nesse... Na verdade, Krishna tem bilhões e bilhões de filhos, que são todas as entidades vivas, né? Mas quando ele esteve aqui no seu passatempo no mundo material, onde ele se manifestou há mais de 5.000 anos atrás, e que aí teve a narração, né? Teve o diálogo com Arjuna, que é a Bhagavad Gita, enfim... Ele também teve seus filhos. Tá? Então vamos lá. Fala aí, Além Caritalo. Bem-vindo. Luiz Rocha, bem-vindo também. Então, e o que chama atenção aqui para mim é esse detalhe técnico-científico, né? Os Vedas, eles são, gente, a fonte de absolutamente todo conhecimento. Eu gosto de dizer que os Vedas, eles são o manual de instruções que Krishna deixa para a sociedade humana. Ele deixa o conhecimento no mundo material, que são os Vedas, para que a sociedade humana possa se socorrer dele. Os Vedas, eles tratam absolutamente sobre todos os setores dos diferentes campos de conhecimento. Desde arquitetura, medicina. Medicina a gente já tem ouvido falar muito da medicina ayurvédica, derivada dos Vedas. Então a gente sabe, por exemplo, que existe também o segmento dos Vedas que trata da arquitetura, da engenharia, todos os setores, da política, tá? Existe o Manu Samhita, inclusive, que é o primeiro
manual, um tratado que trata sobre as regras, né? um código de conduta. Então os Vedas eles trazem assim todas as informações para que a sociedade humana possa se socorrer dele, entendeu? Todas as fontes de conhecimento estão ali nos Vedas. Então, assim como quando a gente compra um veículo novo, um automóvel, um dispositivo eletrônico ou qualquer tipo de equipamento, que junto vem as instruções, manual de instruções de como fazer uso daquele equipamento. Da mesma forma, quando Krishna ele manifesta essa natureza material, junto ele deixa o conhecimento védico. Esse conhecimento védico, então, pode nos orientar sobre qual é a meta da vida, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Não só em todos os campos de conhecimento, como eu falei, inclusive materiais, mas, sobretudo, sobre o prisma da espiritualidade, onde a gente vai poder desvendar a nossa verdadeira identidade como almas espirituais eternas, partes integrantes de Krishna, e como que a gente pode estabelecer uma conexão com o Senhor Supremo. Quem é esse Senhor Supremo? Aonde ele vive? Então os Vedas trazem todo tipo de informação. E aqui nós estamos vendo que, com base nos Vedas, Prabhupada está falando que detalhes da compreensão científica da gravidez. Olha que coisa interessante. Em que a concepção, no caso de filhos gêmeos, o que adentra primeiro no ventre, esse é o que vai nascer depois. O que adentra depois, a segunda concepção, vai gerar o primeiro filho, do nascimento material do primeiro filho. A gente sabe que esse assunto, né, que envolve a atividade sexual e que é um tabu, né, ainda hoje, né, hoje menos naturalmente, né, mas que sempre foi um tabu muito grande dentro da comunidade religiosa, dentro do viés dos Vedas, é um assunto que se trata de uma forma muito assim aberta, tá? Sim, sobre um olhar científico realmente, tá? Inclusive sobre a influência, né, da atividade sexual na qualidade dos seres que vão vir, que serão atraídos para um ventre materno, tá? Esse é um assunto muito importante, tá? Os Vedas explicam que o grau de consciência de uma alma que é atraída para esse mundo através de um intercurso sexual de um casal, ela vai estar ela é diretamente proporcional, em regra, tá, gente? Em regra, ela é diretamente proporcional ao grau de consciência do casal, dos pais. Inclusive, o ato em si, a maneira com que se dá o intercurso sexual, isso vai influenciar também a alma que vai ser atraída e que vai se alojar num ventre materno. Os Vedas também tratam como a atividade sexual como sendo a mola mestra que mantém as espécies, não é verdade? E que é o principal fio condutor da permanência das entidades vivas no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. A atração entre macho e fêmea é a mola mestra que nos mantém atados a esse mundo. A identificação de eu sou um homem, aí a gente fica identificado com o conceito corpóreo e que naturalmente tem a tendência de se atrair por uma forma feminina, e aí se atrai pela mulher, se apega, e aí, enfim, daí surge todo o desencadeamento. Punchastriya mitunibhava netan tayor mitoridaya grante ahuhu ato griha kishetra sutapta vitair janasya morro janaham mameti. Esse verso do quinto canto, capítulo 5, verso número 3 do Srimad Bhagavatam, tá? Aliás, 8, 5, 5, 8. Ele fala o seguinte, né? Que a atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nesta concepção errônea, tá? Por que errônea?
porque eu estou identificado com uma designação corpórea, né? Eu como homem, né? O macho, entendeu? Então já é uma concepção errônea, né? Que amarra os corações do homem e da mulher. A pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes e riquezas. A pessoa acha que ela é aquilo tudo é dele. Ah, meus filhos são meus filhos, né? A minha mulher, o lar que eu construí, minhas posses, tudo transitório, tudo temporário, né? Então, dessa maneira, sua vida enche-se de ilusões, né? E ela pensa em termos de eu e meu, aham mameti. Isso é meu. Esse é meu corpo. Eu sou um homem, sou um brasileiro. Enfim, todas as designações inerentes ao invólucro que a gente está habitando. Então, esse verso fala exatamente que a atração sexual é a mola mestra que promove o quê? A nossa permanência dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Então não vamos mais procriar. Não se trata disso. Se trata de se fazer bom uso da atividade sexual. Como Krishna fala lá na Bhagavad Gita, né, no capítulo 7, verso número 11, ele fala que eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Então, ou seja, quando um casal devidamente orientado pelos princípios divinos da existência compreende a natureza da alma, compreende que nós precisamos trazer boas almas para esse mundo, que possam ingressar também no viés da espiritualidade, se juntarem a essa grande missão de Chaitanya Mahaprabhu para propagar o conhecimento dos Vedas, propagar a vibração sonora transcendental do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então essa atividade sexual, ela é um serviço devocional. Então, devidamente orientados, com uma mente limpa, com o intuito de servir a Deus, esse intercurso sexual, ele, em regra, vai atrair uma alma de um bom grau de consciência, aonde essa pessoa que vai estar vindo, ela vai, na verdade, estar retomando a sua jornada espiritual, recomeçando e recebendo o abrigo de paz saudáveis espiritualmente, que vão dar a essa alma a devida orientação para que ela saiba como conduzir a sua vida dentro desse viés da espiritualidade, dentro do viés do Bhagavata Dharma, do serviço devocional amoroso a Deus. Então é completamente diferente, entendeu? Então os Vedas tratam sobre tudo isso, né? Então é muito interessante, né, essa abordagem dos Vedas sobre esse tema, assim, tão relevante, tão importante para todos nós, não é verdade? Bhaktival, seja bem-vinda, minhas reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. É isso aí. Então, basicamente é isso, né? Com base no que nós lemos aqui desse verso. Deixa eu ver aqui o significado de Prabhupada desse quinto canto, capítulo 5, verso 9. Acho que acho que já se contextualizamos basicamente o que é pertinente com o que foi falado no verso de hoje, né? Vamos para o próximo verso, então, aqui do nosso terceiro canto, capítulo 17, verso 19 agora. Chakre Hiranyakashipur Dorbhyam Brahmavarenacha Vashesa Palalokam String Akuto Mrityur Udutta. Chakre fez Hiranyakashipu Dorbhyam com seus dois braços, Brahmavarena. Pela bênção de Brahma, Cha e Vashe, sob seu controle, Sapalam, juntamente com seus protetores, Lokam, os mundos, Trim, 3, Akuta, Mrityuhu, não temendo ser morto por ninguém, Uduttaha, inflado. Me veio uma coisa agora, me ocorreu,
que esse verso que nós lemos anteriormente, Prabhupada fala, né, de que a secreção masculina, né, o sêmen, 2 gotas, o primeiro que é concebido é o que nasce depois, e o segundo concebido nasce primeiro. Daí surgiu então aquela máxima que diz que os últimos serão os primeiros, na verdade. Daí a origem de tudo dessa verdade que é expressa nesse ditado, né? Então vamos lá, tradução, Srila Prabhupada, o verso 19 que eu li. O filho mais velho, Hiranyakashipu, não tinha medo de ser morto por ninguém dentro dos 3 mundos, porque recebera uma bênção do Senhor Brahma. Ele era orgulhoso e inflado devido a esta bênção e conseguiu manter sob seu controle todos os 3 sistemas planetários. Significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Como se revelará em capítulos posteriores, Hiranyakashipu submeteu-se a rigorosas austeridades e penitências para satisfazer Brahma e assim receber a bênção de imortalidade. Na verdade, nem mesmo o Senhor Brahma pode dar a alguém a bênção de tornar-se imortal. Mas, indiretamente, Hiranyakashipu recebeu a bênção de que ninguém neste mundo material seria capaz de matá-lo. Vocês conhecem, né, o passatempo, né, do Sr. Nrsimhadeva. Fala aí, Rivaldo, também Sumit Kul Aurora. Madana Mohan Dasa. Márcio Claro, né? Shia Artini. Oi, Lila Shakti Hare. Shri Lila Shakti aqui presente com a gente, que é auspicioso. Deve estar lá em Búzios para a realização do evento que vai, enfim, ter a participação de Purusha Traya Swami nesse final de semana. Muito legal. Então sim, voltando aqui ao significado, aquele passatempo do aparecimento transcendental do Senhor Nrsimhadeva, em que Brahma concedeu a Hiranyakashipu muitas bênçãos, e aí Hiranyakashipu, minhas reverências também, Rivaldo, achou que agora eu sou imortal. Só que não. Então vamos lá, o Senhor, em outras palavras, por ter vindo originalmente da morada de Vaikunta, ninguém neste mundo material poderia matá-lo. O Senhor desejava aparecer em pessoa para matá-lo. Esse é um ponto importante, né? Do interesse interno de Krishna. As vindas de Krishna a esse mundo material, elas sempre são emolduradas por duas motivações. Uma externa e uma interna. A externa é sempre socorrer, né? Dharmasya Glanir, estabelecer os valores, os princípios religiosos. Sempre existe um declínio da religiosidade e uma predominância, Abhyutanam Adharmasya. Ai, meu Deus, travou. Dharmasya Glanir. Ok, agora peguei a dinâmica certa. Dharmasya Glanir. Um declínio do Dharma. E Abhyutanam Adharmasya. Uma predominância do Adharma. Da irreligiosidade. Então aí, Krishna aparece. Essa motivação externa. E a motivação interna sempre tem um desejo interno de Krishna. No caso aqui do aparecimento de Nrsimhadeva, é que ele queria lutar, né? Ele veio com o intuito de protagonizar esse grande teatro transcendental, recheado de significados espirituais, de ensinamentos, e dar o norte para os ímpios e dar o suporte para os seus devotos. Paritranaya sadhunam Vinashaya Chaduskritam Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Juge Juge.
Krishna fala que de yuga em yuga ele aparece para Dharma Sansthapanartaya, para restabelecer os princípios do Dharma. Né? E Paritranaya Sadhunam, para proteger os devotos, e Vinashaya Chaduskritam, e para eliminar os demônios. O mundo material é assim, né, gente? Tem os devas e os asuras, pessoas com mentalidade demoníaca, pessoas com mentalidade divina, né? Ou mais divina, que estão progredindo para um estado divino de existência. Hoje, sobretudo, a gente vê o mundo assim muito dividido no que diz respeito a vários princípios do Dharma. Né? A gente tem um setor da sociedade, um grupo da sociedade que está aí lutando pelo aborto, lutando por assim, uma série de ideologias absolutamente agressivas e muito degradadas, e que orientam as pessoas sobre desconexão total de dharmas básicos da existência, entendeu? Então, são asuras, pessoas com mentalidade demoníaca mesmo, orientadas por é aquela história, né? Embora Krishna venha aniquilar os demônios, a gente deve sempre pensar assim, quem somos nós, né? Então a gente combate o pecado e não o pecador. A gente procura nutrir a inteligência das pessoas, sejam pecadores ou não, para que elas entendam, né, tenham uma perspectiva de vida dentro de um prisma saudável, sob a guia da espiritualidade, sob o farol, a luz do conhecimento, entendeu? E possa demover pessoas que estão influenciadas por uma mentalidade demoníaca, orientá-las para que elas saiam dessa influência e possam também dar êxito nas suas vidas, dentro da verdadeira perspectiva, que é o desenvolvimento espiritual, né? Até chegar à plataforma de serviço devocional amoroso a Deus, entendeu? Né? Amando Deus através de atitude amorosa, serviço amoroso. E como é que se faz isso? Primeiro, amando-se a si mesmo, né? Prezando a si mesmo, dando a si o que é de melhor para a alma que você é, entendeu? E não se encher de prazer sensorial, né? Buscar cultivar o prazer sensorial que está dando prazer ao corpo e à mente, entendeu? Ao corpo devido às sensações de prazer que o corpo obtém através da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, e a mente, porque a mente é que fica ali agitada, alocando toda a sensação de prazer sensorial. Então não, vamos sair dessa, vamos entender o que é o prazer da alma, Atmarama, a alma que ela é autorrealizada, ela é autossatisfeita, ela encontra o prazer dentro de si mesmo, porque ela serve Deus. Então você entendendo o que é melhor para você e amando-se a si mesmo, você vai conseguir amar ao próximo, exercer essa atitude amorosa perante todos os nossos irmãos aí de Deus, não é verdade? Tendo Deus como o Pai Supremo de todas as entidades vivas, né? Essa paternidade em comum que existe entre todos nós. E aí sim, né? Isso aí vai ao encontro daquela expressão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro amando-se a si mesmo, você vai poder amar ao próximo e, consequentemente, através dessa atitude de amor ao próximo, você se qualifica para desenvolver a real essência da atitude amorosa em relação a Deus, serviço devocional amoroso a Deus. Então é isso. Caramba, eu me estendi aqui bastante aqui num ponto filosófico, né, que é a questão do aparecimento de Cristo, na sua motivação interna. E vamos continuar aqui o significado. Pode ser que alguém tenha muito orgulho de seu avanço material em conhecimento, mas ele não pode ser imune aos 4 princípios da existência material, a saber, nascimento, morte, velhice e doença. Era plano do Senhor ensinar ao mundo que mesmo Hiranyakashipu, o qual era tão poderoso e de constituição tão forte, não poderia viver mais que a duração de vida a ele destinada. Aqui é a motivação externa de Krishna, né? Vou repetir, era plano do Senhor ensinar ao mundo
que mesmo Hiranyakashipu, o qual era tão poderoso e de constituição física tão forte, não poderia viver mais que a duração de vida a ele destinada. É uma das motivações externas do aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, né? Pode ser que alguém se torne tão forte e inflado como Hiranyakashipu. Inflado é: eu sou incrível, eu sou poderoso, eu sou o cara. A pessoa com ego inflado, ego falso inflado, né? Lembra daquele episódio aqui, acho que foi aqui no Rio de Janeiro, de um juiz, né, um desembargador, foi parado numa blitz aí da lei seca, e aí foi filmado ele falando: você pensa que está falando com quem? Com quem você pensa que você está falando, né? Totalmente inebriado, iludido, achando-se que ele é o desembargador tal lá do tribunal e que, portanto, olha só que loucura, que contrassenso, ele que deve prezar, fazer a lei vigorar, ele infringe a lei e se acha no direito de, através do seu posto, né, que ele exerce lá no tribunal, ele pode, assim, afrontar os agentes da lei seca, né? Então isso é um exemplo clássico, assim, do inebriamento, do ego falso, né? A pessoa usa um cargo material, uma posição material para querer, assim, se impor. Então esse é o orgulho tosco, né, tolo de uma pessoa mal orientada, mesmo ocupando uma posição de relevância dentro ali da sociedade, né? Imagina um desembargador, né? Que mico desse desembargador, não é verdade, gente? Mas vamos lá. Então, repetindo, pode ser que alguém se torne tão forte e inflado como Hiranyakashipu e mantenha sob seu controle todos os três mundos, mas não há possibilidade de continuar a vida eternamente ou de manter para sempre a pilhagem conquistada. Muitos imperadores têm subido ao poder e agora estão perdidos no esquecimento. Esta é a história do mundo. Srila Prabhupada, que já incrível Srila Prabhupada, né? Nero, Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, e aí vai, né? Tantos personagens históricos que tiveram, assim, soberania, né, sobre o mundo ou sobre uma determinada região do mundo, impuseram suas regras, se colocaram numa posição, mas não tem jeito. A ação do tempo, ela é implacável. E, consequentemente, o tempo, ele é o senhor de tudo. Na verdade, o tempo é Krishna, né? Bom, vamos lá. Eu já tinha feito as minhas oblações, né, as minhas reverências, para poder ousar comentar os comentários de Srila Prabhupada. Aqui o Rivaldo comentou: Mao Tse Tung, né? Era muito louco. Essa era a verdade. Kersten Annelise, bem-vinda também. Rivaldo, o Nrsimhadeva, que, enfim, lutou contra Hiranyakashipu, ele era aquela incrível, inusitada forma, metade homem, metade leão de Krishna, tá? Então, gente, aqui, né, está se falando sobre o ego falso, né, o orgulho. Prabhupada, ele fala, né, que o sinônimo de orgulho é ignorância. Uma pessoa orgulhosa, ela é ignorante. Prabhupada uma vez falou que ele tinha orgulho de uma coisa, do mestre espiritual que ele tinha. Olha só que incrível, que humildade, na verdade, não é verdade? Então, Prabhupada, através de um suposto orgulho, ele estava demonstrando toda a sua humildade. Eu tenho orgulho do meu mestre espiritual. Pronto. É assim que se usa o orgulho, de forma transcendental, devocional. Se a gente tem alguma propensão a ser orgulhoso, então façamos que nem Prabhupada, né? Não imitando Prabhupada, mas buscando desenvolver. Oi, Giovana, seja bem-vinda. Desenvolver realmente humildade, né? Porque desenvolvendo humildade é o antídoto do orgulho que, como eu disse, né, Prabhupada menciona, eu disse não, né, Prabhupada que diz, né, que o sinônimo de orgulho é ignorância. Aí tem aquela analogia, né? A gente conhece aquela imagem da Via Láctea, né? Onde
um minúsculo ponto ali, dentro daquela Via Láctea enorme, se encontra o nosso sistema solar. E aí, dentro desse sistema solar, com muitos planetas e o astro solar ali presente, né, existem esses planetas, né, um número determinado de planetas que compõem o nosso sistema solar. E um desses planetas é o planeta que nós habitamos, chamado Terra. Dentro dessa Terra, desse planeta Terra, nós temos ali 7 continentes, não é isso? São 7 continentes. Dentro desses 7 continentes, nós temos, assim, inúmeros países. Dentro dos inúmeros países, nós temos os estados, regiões que compõem cada uma dessas nações. E ali, dentro desses estados, nós vamos ter cidades, vilas, aldeias. Dentro dessas aldeias, nós teremos ali regiões, bairros. Em cada cidadezinha, em cada vila, tem os seus bairros, suas regiões ali específicas, dentro daquele bairro. Dentro de cada bairro, nós temos muitas habitações, casas, edificações, né? E numa janelinha lá dentro de uma dessas casinhas, tem alguém que fala assim: eu sou incrível. Então pronto, Prabhupada aí ele demonstra que isso é ignorância. Imagine a nossa insignificância perante o cosmos, tá? A gente se achar alguma coisa. Então o orgulho, tá? Ele é sintoma da ignorância, como Prabhupada falava, né? E Hiranyakashipu, imaginem, ele foi dotado de potencialidades extras, supra-humanas. Até porque, como Prabhupada menciona no seu significado, ele não era uma entidade viva desse mundo, que estava no ciclo de nascimentos e mortes. Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles eram os porteiros de Vaikunta, Jaya e Vijaya, e que através de uma maldição, eles tiveram que nascer nesse mundo material. 3 vezes como demônios, como assim eles escolheram, e não 8 vezes como humanos, que era uma outra alternativa que eles tinham. Mas eles pensaram: não queremos ficar muito nesse mundo material, não. Vamos só 3 vezes, tá bom? Aceitaram então o desafio, e para virem agir como coadjuvantes em grandes teatros transcendentais protagonizados pelo Senhor Supremo. É assim que funciona. Ou seja, Jaya e Vijaya, eles são Nityasiddhas, almas espirituais, eternamente movidas pelo serviço devocional, e que vieram a esse mundo única e exclusivamente para servir Krishna, tá? Numa condição de demônios, porque Krishna não vai lutar com qualquer serzinho aí, qualquer desses demôniozinhos que a gente vê aí no mundo material, esses seres, essas almas condicionadas, que através de atos escusos, manipulações, uma série de assim, artifícios, eles obtêm algum tipo de posição e aí querem controlar o mundo, as pessoas, uma nação específica, um estado, um município, enfim. E aí, esses demôniozinhos aí, Krishna não está nem aí para eles, porque as leis da natureza material se encarregam por si só, né? A ação do tempo, como o Prabhupada mencionou, né? Muitos imperadores têm subido ao poder e agora estão perdidos no esquecimento. Esta é a história do mundo. Ou seja, esses demôniozinhos, Krishna não está nem aí para eles porque eles são insignificantes. Agora, aqueles que Krishna manda para esse mundo, especialmente para lutar com eles, para, enfim, deixar o legado do conhecimento através de um grande episódio, um épico, de um aparecimento de Krishna, como foi o aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, aí isso daí não é qualquer um que vai estar ali como coadjuvante nesse teatro transcendental. Então, Krishna só vai lutar contra seus devotos, entendeu? Né? Seus devotos que vêm satisfazer o desejo da suprema personalidade de Deus. Então, consequentemente, porque eram enviados de Krishna mesmo para satisfazer desejo interno de Krishna,
Hiranyaksha e Hiranyakashipu, eles tinham poderes supra-humanos. Eles eram, imagine, Krishna dotou eles de muitos poderes. Então eles começaram a estremecer todos todo o plano de existência material. Os semideuses ficaram assim atônitos. O que está acontecendo? E Hiranyakashipu, por sua vez, através de um darshana que ele teve do Senhor Brahma, ele se encontrava em meditação profunda, uma meditação que começou a estremecer todo o plano, os cosmos, né? E aí o Senhor Brahma, né, como um principal semideus dentro da natureza material, inclusive aquele que age com assim as potencialidades que Krishna lhe dá, é o engenheiro supremo, é o Deus criador, digamos assim, do mundo material. Ele veio e falou: o que está acontecendo aqui, meu senhor? Aí Hiranyakashipu teve o darshana do Senhor Brahma. O Senhor Brahma então indagou dele o que ele queria, e aí ele falou: eu quero a imortalidade. E aí então o Senhor Brahma falou: não tenho como lhe dar imortalidade. E o Senhor Brahma pregou para ele: ninguém aqui nesse mundo é imortal, nem eu mesmo sou imortal. Imagina o Senhor Brahma, que tem uma duração de vida, assim, não dá nem para se mensurar. Né? Se a gente fizer as contas aqui, a gente perde. Ó. Não tem como você conceber o período. Né? Um dia de Brahma corresponde a não sei quantas yugas, ciclo de yugas. Né? Então, mas aí o Senhor Brahma, né, falou que não podia, mas ele, muito orgulhoso de si, supondo ser muito incrível, inteligente, ele falou: não, então, aí ele começou a fazer o pedido de bênçãos, que eu não possa ser morto, nem de dia, nem de noite, nem dentro do meu palácio, nem fora do meu palácio, nem por nenhuma arma, nem por nenhum tipo de ser vivo desse mundo, nem por... Enfim, ele foi cercando de todas as maneiras, pedindo bênçãos para que, em última análise, obtivesse a imortalidade, e assim ele supôs. Porque o Senhor Brahma foi concedendo todas as bênçãos. Essa bênção eu posso te dar. Ok. Essa outra bênção eu também posso te